boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Edilene, PCNP dos anos iniciais, e estou hoje aqui novamente para tentar fazer o ATPC para vocês, né? Tivemos alguns inconvenientes na semana passada, onde alguns não conseguiram acessar o ambiente, não é? Mas não tem importância, nós estamos no caminho de entendimento, de compreensão, de como as coisas acontecerão, né? Por conta disso, então, eu vou retomar um pouquinho do que foi dito na semana passada, passarei rapidamente sobre esse momento, né, que nós vimos na semana passada, e depois continuamos com o assunto que não deu tempo de ser tratado, que nós estamos retomando para o ATPC dessa semana, tudo bem? Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência também, porque aqui eu estou na minha casa, e aqui a tecnologia às vezes demora um pouquinho para responder, né? Mas estamos todos bem e vamos nos adaptando, tá bom? Então, vou só compartilhar a tela com vocês para que eu possa continuar a fazer o ATPC, que está previsto para hoje, né? Eu espero que todos estejam bem, lembrando que é muito bom que todos estejamos também obedecendo aí as regras do isolamento, né, atendimento aí da Secretaria da Saúde, para que possamos nos manter vivos, ok? Muito bem, o meu PPT já está aqui, prestes a ser colocado, está rodando, eu só vou compartilhar com vocês. Só mais alguns minutos. Hoje também nós tivemos a fala do secretário, né, da Educação, que quem não conseguiu, acho que é bacana depois, em algum momento, resgatar essa live, onde ele deu um pouquinho de foco mais para os anos iniciais, tá? Então, estamos aqui, então, mais uma vez, para fazer o ATPC destinado para a diretoria de ensino, né, que fica a nossa responsabilidade, né? Então, foi um ATPC que aconteceu também no dia 8, e estamos retomando alguns pontos que não ficaram muito bem entendidos, ou que não deu tempo por conta da programação da semana passada. Então, dentro desse novo contexto que nós estamos vivendo de ATPC online, onde também existe agora esse momento de ATPC ofertado pelas diretorias de ensino. Lógico que ainda as ATPCs continuam acontecendo com o pessoal da escola, mas nós vamos ter, sim, semanalmente essa nossa participação, né, enquanto diretoria de ensino. Os objetivos, então, desse ATPC hoje é entender um pouquinho do material que foi e que está sendo pensado nesse momento aí do isolamento social, as habilidades, em consonância também com o currículo do EMAI e Aprender Sempre, né? Então, socialização de algumas situações, acho que nós vivemos um pouquinho dessa socialização já na semana passada, e hoje nós vamos partir de acordo já com os nossos estudos, né? Então, na semana passada fizemos um pouquinho desse momento de acolhimento do grupo, e nesse entendimento de que os nossos ATPCs, então, serão voltados, né, os ATPCs que eu digo, da diretoria de ensino, serão voltados para os estudos de língua portuguesa e matemática, especificamente, dentro dessas habilidades, né? Então, é esse o nosso grupo, composto com esse foco. As dinâmicas, né, também, então, a gente tem um combinado que quando for o presencial, que a gente faça alguns combinados do tipo, manter as câmeras, o microfone desligado, para que a gente possa ser ouvido, e depois, no momento de interação, a gente volta com essa situação, né? Entendemos também na semana passada um pouquinho como as coisas estão acontecendo dentro de cada escola, alguns professores fizeram alguns relatos, e temos o entendimento pela partilha que os PCs têm feito conosco, que as coisas têm acontecido nas mais diversas formas em cada escola, não é? Onde todo mundo está aí empenhadíssimo a desenvolver da melhor forma possível a aprendizagem dos seus alunos, né?
Então, qual é o objetivo maior? A aproximação desses nossos materiais com os professores. Então, que materiais nós estamos falando nesse momento? Nesse momento nós estamos falando de EMAI, que hoje nós vamos tratar de EMAI, um pouquinho, né, pensando nesse vínculo, nesse viés da matemática, e também olhar para o material Aprender Sempre, que é esse material que foi disponibilizado agora pela Secretaria para esse período do isolamento social, né? Então, só fizemos um pouquinho de resgate também da questão do que nós estamos falando, em que momento nós estamos vivendo, né? Nunca se esquecendo, então, que nós estamos dentro de um ano de implementação do currículo paulista, né? Então, isso não pode deixar de, embora estejamos vivendo um momento atípico do que nós esperávamos para 2020, nós não podemos perder de mente essa situação também, que é da implementação do currículo paulista na nossa rede, né? Então, se nós formos na busca do percurso histórico, quando foi tratado de currículo, nós tínhamos aqui, sim, previsto para o ano de 2020, a implantação do currículo, né? Ou seja, a reavaliação dos documentos, a revisão desses documentos que estão postos à prova e também a formação dos professores. Oxalá, se nós pudéssemos dizer que nunca ninguém pensou que poderíamos passar por um momento desse aqui de formação de professores, como tem acontecido nos últimos dias, né? Toda essa agilidade de processamento dentro das tecnologias, as adequações. Eu posso sim dizer que nós estamos vivendo intensamente 2020 com grande reformulação da formação dos professores, né? Então, repensando, né, o que nós sabíamos já, o que era certeza que nós tínhamos do currículo paulista, o que nós tínhamos ainda de suposições, se nós tínhamos algumas dúvidas, né, tudo dentro desse contexto de ano de implementação. Então, só para resgatar, a BNCC no currículo paulista, né, e muitas vezes ela foi tida, às vezes, como um mal entendimento, a gente não sabia se a gente seguia BNCC, se era currículo, o que era, quem mandava mais, quem mandava menos, se existisse essa hierarquia de mandar, né? Mas assim, pensarmos, a BNCC, ela serviu, na verdade, como insumo para a elaboração dos currículos, né? Lógico que dentro desses currículos, o nosso currículo paulista. Então, e o currículo paulista serve, sim, de insumo para as nossas diretrizes, as nossas orientações pedagógicas da rede. A partir dessas diretrizes e orientações pedagógicas da rede, é então que a escola vem a elaborar o seu plano político-pedagógico, a orientação dos planos de ensino que acontece dentro das escolas, os planos de aulas do professor, tudo dentro desse contexto de análise. A Base Nacional também Comum é um documento de caráter normativo, ou seja, ela dá a normatização de todos os currículos, porém, ela não é o nosso currículo paulista. Ela é, vamos dizer assim, o ninho de onde saem todos os currículos, né? Por quê? Porque a BNCC define o conjunto orgânico, ou seja, como vão ser organizadas as coisas, o progressivo das aprendizagens, o essencial de que todos os estudantes no Brasil precisam ter, né? Precisam desenvolver ao longo das etapas, desde o infantil, né, até o fundamental. Nós estamos aí em pleno desenvolvimento do nosso currículo do ensino médio também. Então, a BNCC, ela define o linear desse básico para a composição e enfrentamento dos currículos. Bom, mas e o currículo paulista, que é o que nós temos na nossa rede como norteador, né? Vamos pensar um pouquinho, rever. Eu sei que muita gente já estudou, tem muita gente que já debruçou, né? Nós tivemos esse momento de olhar para o currículo nos planejamentos, né? O ano passado também já foi tocado muito desse assunto, porém é preciso sempre resgatar para que a gente não perca o rumo, para que a gente não perca o norte de onde as nossas atividades têm que estar direcionadas, né? Então, currículo paulista, ele possui os seus fundamentos pedagógicos, né? Dentro desses
componentes, nós temos aqui esse compromisso com a educação integral. Por que, Adriane, que você está falando disso agora? Porque educação integral também é uma coisa que às vezes dá um pouquinho de nó no entendimento de alguns educadores, de alguns professores, de alguns pais, enfim. Eu acho que é preciso a gente a todo momento entender o que vem acontecendo. Então, o currículo paulista considera a educação integral como base de formação dos estudantes do Estado, independente da rede de ensino que frequente e da jornada que cumpre. Então, educação integral não significa período integral. A educação integral não está aliada ao tempo de permanência do aluno na escola. Não, são compromissos com a educação, são pontos de vista totalmente norteadores, né, que vão ser revistos dentro da educação. Então, dentro do currículo, ele norteia, ele elenca as habilidades, as competências essenciais para que consigamos, sim, efetivamente, essa educação integral para os nossos alunos. Então, educação integral, o que ela traz? Ela traz a visão do estudante, as competências cognitivas e socioemocionais, a integração curricular, né? Então, para quem já conseguiu estudar com mais afinco, né, o currículo, a gente percebe essa inter-relação entre as diversas etapas, né, infantil, fundamental, né, fundamental 2. Então, tanto a BNCC como o currículo traz, então, né, os seus princípios, as suas competências, enfim, essa visão de educação integral. Então, o desenvolvimento das competências, né, para que ampliar os conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões. Vejam bem, o momento que nós estamos vivendo agora, a todo momento a gente vem frisando, o secretário vem dizendo, né, que nós precisamos sim pensar em atividades, em roteiros de estudo, onde a gente possa desenvolver essa autonomia do aluno, onde ele tenha o poder de tomar decisão dos caminhos que vão ser percorridos, né? Então, imagine, isso já estava previsto lá no currículo, né? Reconhecer-se como um contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, participativo e crítico, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, responsável. Imagine, eu acho que mais do que nunca nós estamos em plena pandemia vivendo, sim, o desenvolvimento dessas competências junto aos nossos alunos. Em outras palavras, o que seria, então, uma concepção contemporânea de educação integral? Então, a educação integral, ela busca superar aquela educação centrada exclusivamente na dimensão cognitiva para passar àquela inclusiva, né, que explícita, né, ou seja, que aborda a dimensão socioemocional do aluno. A fragmentação das disciplinas, deixando de lado essa fragmentação, para quê? Na busca da integração de currículo, a integração curricular, a relação dos conhecimentos com a experiência, né? Também deixa a abordagem massificante dos estudantes, né, para passar a propor uma concretização dos seus anseios, projeto de vida, visando sempre a finalidade da educação, né? Então, essa seria uma abordagem, um resumo do que seria essa educação integral, né? Então, como eu disse, dentro do nosso currículo, ele traz essa integração curricular dos diferentes segmentos, ou seja, a educação infantil, que conversa com os anos iniciais, que conversa com o fundamental. Então, veja bem, quando eu pego as habilidades que compõem, por exemplo, a área de matemática, eu percebo, sim, habilidades que são postas ali, que elas podem atingir do primeiro ao quinto, do terceiro ao quinto, do primeiro ao segundo, só do primeiro, só do segundo. Então, ela tem essa abrangência de integração das competências dos diferentes segmentos, né? Então, isso é uma característica nova. Isso é um movimento onde o currículo vem trazer essa questão espiralada que a gente sempre falou há muito tempo, né? Então, onde eu posso tratar de diferentes competências, né, e aprofundar nos diferentes anos. Então, essa integração entre anos iniciais, os anos finais, a educação infantil, né, é bem presente no material do currículo paulista. Tudo bem.
Então, após o lançamento do Currículo Paulista, logo a Secretaria nos manda esses 2 materiais básicos, né? Que nada mais é do que eles fizeram um compilado das habilidades de cada ano e as dividiram por bimestre. Então, para que isso, Dilane? Por que eles fizeram isso se já existia o currículo? Porque, diante dessa relação das habilidades postas, é que os nossos materiais de apoio começaram a ser pensados, né? Ou revistos. Na verdade, os nossos materiais foram muito mais revistos do que pensados, né? Lógico que muitas das habilidades que não existiam no nosso currículo anterior, que foram implementadas de acordo com a indicação da base, a gente percebe, sim, a inclusão de atividades novas, vamos pensar assim, dentro dos nossos materiais. E quais são os materiais que são orientados, então, dentro dessas habilidades aqui, né, de português e matemática? Nada mais, nada menos que o nosso material do Ler, Escrever e do EMAI. Então, relembrando, né, quando chegou esse ano o material do EMAI, né, do Ler e Escrever, nós não entendemos muito por que ele veio em versão preliminar. Tanto é que a versão do professor, nós não temos ela ainda física, só online, né? Ah, nossa, não mandaram o material do professor, não estamos sem material do professor. Mas tudo isso tem um porquê. Tem um porquê, sim, né? Por que nós estamos sem material do professor? Porque nós estamos um ano de revisão. É um ano de implementação e um ano de revisão. Então, para quem já está mais tempo na rede, lembra que nós tínhamos só o Ler e Escrever, né? E depois foi implantado o EMAI. O EMAI passou por uma situação semelhante de que nós vamos viver esse ano. O EMAI passou por um momento onde os professores opinavam, onde os professores faziam apontamentos, isso dá certo, isso não dá certo, esse tempo está bom, esse tempo não está bom. Então, foi um movimento colaborativo de construção desse material. Ou seja, esse ano, nós também estamos dentro desse movimento de colaboração e implementação, né? E por que não revisão de algumas coisas que nós entendemos que não deve ser feita, ou que tem que ser complementada, ou enfim, né? Então, não podemos esquecer isso. Sim, não temos o material impresso do professor por conta que ele é um material de versão preliminar. Tudo bem? Certo. Então, tudo caminhava dentro do previsto. Estávamos com os cronogramas pensados, estudos montados para a gente fazer esse movimento de estudo com os professores, de fazer essa implantação com os alunos, ver se dava certo, não dava certo. Tudo bem, ia tudo muito bem, obrigado, até que nós recebemos essa chegada desse nosso amigo, o Covid-19, né? Então, tudo caminhava dentro do previsto, até que ele chega entre nós. Aí foi decretado o isolamento social, foi dado-nos uma ordem de ficar em casa, né? E confesso que nós fomos pegos de surpresa, não é mesmo? Então, as dúvidas começaram a aparecer, como que eu vou dar continuidade, né? Como que eu vou fazer esse ano letivo ainda valer, como é que as coisas vão funcionar, né? Então, todos passamos pelos mesmos questionamentos e ainda estamos passando, não é? Eu acho que nós estamos tentando nos adaptar ainda a essa nova situação, nunca vivida. Pelo menos eu e Dilane nunca tinha vivido na minha história essa situação, enquanto educador. Muito bem. Aí, SEDUC vem com essa determinação, né? Que cada escola preparasse um material para seus alunos ou enviasse para apoiar a aprendizagem nesse período de suspensão das aulas presenciais. Enquanto isso, se preparou um documento orientador, né? Então, nesse primeiro momento aqui, que a SEDUC nos pediu para que nós preparássemos um material para os alunos, o enviasse para apoiar a aprendizagem, foi naquele momento que nós começamos gradualmente a falar com os professores, pedindo, né, que as escolas foram diminuindo o acesso, né, foi naquela semana, e as crianças começaram a levar esse material para casa, preparado pelos seus próprios professores.
Enquanto isso, a SEDUC preparou um documento orientador, onde ela lança, na verdade, as habilidades essenciais que os alunos consigam desenvolver sozinhos, tais habilidades que seriam abordadas no material Aprender Sempre, então, ou seja, além de ela selecionar essas habilidades, ela anuncia esse material que vai ser enviado para as crianças, que é o Aprender Sempre. Então, essas habilidades primordiais selecionadas são apresentadas dentro desse material do Aprender Sempre, né? E com isso também ela lança as aulas online no Centro de Mídias, né? E na TV aberta, né? Disponível também a TV aberta. Ontem nós recebemos um outro material orientador, que na verdade não é um outro material, é uma revisão do que está posto com alguns indicativos. Então, caros professores, eu acredito que todos já devem ter conhecimento desse material orientador. Porém, quem só recebeu, né, e está lá guardadinho no meu arquivo do computador, né, ou do celular, enfim, e ainda não tomou posse do conhecimento do que está posto ali, eu acho que essa é uma primeira tarefa que nós temos que fazer. A leitura minuciosa desse documento orientador. E também agora dessa parte aí de implementação que foi lançado ontem. Então, todo esse material está disponível. Nós podemos pedir para que os PCs também, quem não conseguiu acessar, que reencaminhe seus professores, porque ele seria, nesse momento, a nossa Bíblia, né? Enquanto isso, a SEDUC também orienta que os nossos contatos com os alunos continuem sendo realizados através dos recursos tecnológicos ou de outros meios que as escolas acharem conveniente e que sejam dentro das normas de saúde. Então, tudo isso está dentro do documento orientador também, tá? E ele disponibiliza aqui os canais, né? Na verdade, agora nós vamos ter o Classroom, né? Que é uma possibilidade a mais que o professor tem para poder estar tratando, trabalhando com seus alunos, né? Então, tudo isso é um movimento que acontece pela SEDUC, pela Secretaria da Educação, né? Então, mas eu posso me perguntar enquanto professor, mas o que eu tenho que trabalhar? Em qual momento estamos? O que eu devo usar, né? Então, relembrando, nós estamos no primeiro trimestre, né? A princípio, nós precisamos trabalhar as habilidades prioritárias, que foi sugada, foi compilada, né, lá no material do documento orientador. Mas, também, eu posso ter essa articulação com as habilidades definidas pela minha escola. Mas tá um pouco, Guilherme, o que você está falando? Assim, a SEDUC estabelece o mínimo e também as habilidades que são que os alunos conseguem desenvolver com autonomia. Isso é o mínimo que a SEDUC nos aponta. Porém, eu tenho conhecimento dos meus alunos, eu sei em que níveis eles estão, eu sei como eles podem agir, eu sei que instrumentos eles estão usando para acompanhar as aulas, né? Então, eu posso, né, enquanto professor, ou a escola também pode fazer esse apontamento para os professores, que eu posso redefinir outras habilidades também a ser trabalhada nesse momento. Então, não esquecendo que nós estamos dentro do primeiro bimestre. E isso, onde eu vou achar essas habilidades? Lá no documento, aquele compilado das habilidades do currículo, tudo bem? Então, mas o que são, então, essas habilidades prioritárias? O que elas são, o que elas abordam, né? Elas norteiam ou nortearam a elaboração dos conteúdos do centro de mídia. Então, as aulas que estão sendo apresentadas na TV, lá no centro de mídias, são orientadas por essas habilidades prioritárias. Ou seja, então, professor, a gente tem visto muito essa crítica, não estão dando aula do que tem no currículo. Calma, vamos reavaliar, vamos entender o que está sendo posto lá no centro de mídias. Eles estão trabalhando, sim, em cima das habilidades prioritárias, aquilo que eles selecionaram como prioritária dentro de cada currículo. Então, elas apoiam essas aulas. No entanto, como eu já disse, os professores e a escola também têm autonomia de progredir em relação a essas habilidades, né? Dentro do contexto, dentro daquilo que é a proposta pedagógica da escola. Então, isso também está lá no documento orientador, essa situação de encaminhamento, tá bom?
Então, continuando, a SEDUC estabelece como critérios para como que ela estabeleceu os critérios da seleção, né? Então, habilidades que sejam essenciais no percurso do aluno, no aprendizado, e que eles possam desenvolver aprendizagens posteriores, ou seja, que são essenciais, que eles precisam saber aquela habilidade daquele ano. Então, por exemplo, se está no segundo, eu preciso saber aquelas habilidades essenciais para que depois ele possa ir para um terceiro, né? Habilidades que os alunos podem desenvolver a partir de atividades não presenciais, com maior autonomia, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, não adianta exigir uma habilidade do meu aluno que ele não vai conseguir desenvolver sozinho na casa dele, né? Então, é essa lógica de ação que precisa acontecer. Uma outra coisa também no critério é que o tempo disponível para o desenvolvimento das atividades, considerando o número de aulas de cada componente curricular. Então, essa dosagem das habilidades, né? As habilidades presentes no material de apoio também foi um dos critérios que eles usaram de seleção, não é? Então, todo o material que está naquele Aprender Sempre traz essas habilidades prioritárias. Então, onde eu posso achar isso, eu já falei, vou repetir, a cara do documento é essa, né, a capa inicial, documento orientador. E como eu frisei, também saiu um outro complementar, ontem, que já foi enviado também para as escolas, que devem passar para vocês. Tá? Então, como eu posso me organizar enquanto professor? Olha, aqui eu elaborei essa tabelinha e vou passar para os coordenadores que podem passar para vocês, mas é um modelo, tá? Lógico que cada um já tem aí o seu jeito de organizar. Mas o que eu fiz, eu e Dilane, para eu entender esse movimento das ações das habilidades? Eu peguei aquele documento orientador das habilidades por bimestre, separei as do primeiro bimestre, depois eu coloquei uma coluna onde eu apresento onde eu encontro esse material no EMAI e coloquei também onde as habilidades aparecem aqui nesse Aprender Sempre, né? E deixei uma coluna lá depois para eu colocar enquanto professor o que eu estou oferecendo de materiais diversos para que ele possa ser complementar. Por que isso? Eu acho que é importantíssimo a gente tentar montar um esquema dessa forma, porque às vezes a gente fica dando muito do mesmo e esquece de algumas habilidades, né? Agora tá, vamos só pensar um pouquinho assim, olha, as habilidades que estão no Aprender Sempre, eu já tenho uma garantia pela SEDUC, pela educação, né, pela Secretaria de Educação, que são habilidades que o meu aluno vai conseguir desenvolver sozinha. Ai, Dilane, mas eu mandei o EMAI, eu mandei o livro de matemática, eu mandei 1 milhão de coisas, né, para ele, e fui fazendo lá um norteador de qual página do livro ele tem que fazer. Cuidado, professor, cuidado. Eu preciso entender que habilidade está colocada ali, para eu poder ter o mínimo de interação, se o meu aluno vai conseguir desenvolver aquilo sozinho, ou seja, de uma mínima ajuda que ele vai ter em casa, ou não. Porque se ele não consegue desenvolver aquela atividade que eu estou propondo, eu, enquanto professor, tenho que fazer, sim, essa adaptação. Nós, por muito tempo, falamos de adaptação do currículo, né, para os alunos de sala especial, não é? Quantas vezes nós já falamos isso? O professor precisa ter esse cuidado de fazer adaptação dos materiais. Eu acho que nós estamos passando por um momento semelhante a esse, né? A cada ação que a gente pedir, a cada exercício, a cada leitura, nós precisamos sim pensar nisso. Será que está claro para o meu aluno o que ele precisa fazer nessa atividade? Será que ele vai conseguir fazer? Então, fazer essa reflexão do que ele conseguiria fazer sozinho ou com o mínimo de ajuda, tá? Então, vejam bem, eu fiz uma tabela. Confesso que ontem, depois que saíram as novas habilidades, né, na revisão do documento orientador, eu não refiz ainda, eu não olhei para esses quadros, então eu peço que vocês olhem, né, quando chegar na mão de vocês, para ver se eu esqueci alguma coisa, né? E uma outra situação também é assim, que dentro do material Aprender Sempre, as habilidades não estão apontadas, certo? Mas
eu, enquanto educador, preciso olhar e entender se aquela atividade posta ali contempla a habilidade que está sendo pedida naquele material, certo? Então, lógico que vocês têm muito mais habilidade do que eu, às vezes, né, de olhar para uma questão e falar, não, essa aqui é habilidade tal, né? Então, eu peço que cada um, e lógico que aqui eu fiz de todos os anos também, né? Então, muita coisa pode ter passado despercebida. Só vale lembrar que, por exemplo, uma habilidade, ela pode estar presente, ela pode aparecer numa atividade e em outra, mas é a mesma habilidade, né? Então, não é assim, eu tenho uma atividade para cada habilidade. Não, isso não acontece, né? Então, eu posso sim ter a mesma habilidade contempladas em diferentes atividades, tudo bem? Então, vai ser esse um pouquinho o caminho que vocês vão fazer. Então, fiz aqui todas as séries, né? Então, só retomando, então, um pouquinho o que são esses roteiros que vocês estão fazendo, já tem feito, né? Só para a gente não se esquecer, porque isso está no documento orientador. Eu não sei se muita gente construiu os seus roteiros, né, das atividades que estão sendo direcionadas para as crianças, em cima desses apontamentos do documento orientador. Então, por isso que eu selecionei o que está posto lá, lógico que uma pincelada do que está posto lá, para a gente não se esquecer, tá bom? Então, os roteiros e atividades devem ser elaborados, roteiros e atividades que possam ser efetivamente realizados pelos estudantes, considerando que estarão em casa, sem deixar de lado que a quantidade e duração das atividades de cada componente curricular deve seguir a proporção de aulas da matriz curricular. Veja bem, professor, eu quero aqui fazer até quase um depoimento pessoal, porque eu também tenho uma filha dentro de casa que está tentando seguir aí os roteiros das atividades de professores. Eu sei que nesse momento está todo mundo ansioso, tentando mandar o máximo possível de atividades para as crianças, para que elas não percam o ano. Na verdade, é bem essa. Mas, assim, nós também precisamos direcionar o nosso olhar. Quando eu estou propondo uma atividade no meu roteiro, eu, enquanto adulto da situação, porque nesse momento o professor é o adulto da situação, preciso ter para comigo o quanto que eu acho de que os alunos vão usar desse tempo para fazer determinada situação. Ou seja, não dá mais para seguir, de repente, às vezes, os mesmos tempos, né? Então, nós estamos vivendo um momento de reformulação, até do tempo, né? Então, às vezes, não dá para eu querer exigir o mesmo tempo de concentração que o meu aluno tivesse na escola normal, no tempo da escola normal, né? Então, ter essa delicadeza da ação, esse momento de pensar no outro, no que ele está vivendo dentro da sua casa, né, nos ambientes mais diferentes que nós encontramos por aí, né? Então, lógico que também eu preciso pensar ecoequitivamente como é que eu vou distribuir as minhas aulas, certo? Então, é esse tempo que está sendo dito aqui. Para a elaboração dos roteiros, então, é essencial que os professores considerem os recursos que os estudantes estão dispondo. Tá, então eu sei que para esse meu aluno eu tenho que mandar a atividade impressa. Com esse ele está conseguindo acessar o Classroom que eu criei. Com esse aqui, né, nessa escola nós estamos usando o WhatsApp. Então, pensar em tudo isso, né? Que instrumento que os meus alunos estão usando, né? E para eu poder ser coerente na minha exigência, ok? Então, os roteiros podem ser interdisciplinar, contabilizando as atividades a serem realizadas para cada componente curricular, ok? Vocês podem aí entrar num acordo, às vezes, entre o professor de arte, professor de educação física, né? Enfim, das mais diferentes, como é que nós vamos organizar essa semana para esse aluno, certo? Muito bem. Então, elementos essenciais, número de aula, que equivale. Eu preciso mandar isso escrito para o meu aluno? Eu posso até não mandar, mas eu, enquanto professor, enquanto, como eu falei, o adulto da situação, preciso saber, sim, se aquela atividade está valendo a quê, certo? As habilidades que elas vão ser trabalhadas também, penso, eu não preciso também ficar falando, olha, para o aluno, estou trabalhando a EF01 de matemática, não.
Não, não é isso. É você, professor, que precisa ter clareza do que você está contemplando naquela atividade, né? As atividades a serem realizadas, incluindo os tempos previstos, a mesma situação, né? Não preciso também, às vezes, em determinada situação, colocar o tempo para o aluno causar mais tensão. Então, eu preciso saber para quem eu posso fazer isso ou não, né? E o instrumento que eu vou utilizar para verificar essa aprendizagem. Ou seja, é uma nova concepção de avaliação, percebem? Eu não tenho mais agora como usar somente a prova, o questionário, enfim. É um meio, eu tenho que repensar a minha situação de avaliação perante meus alunos, né? Os envios de roteiro, preferencialmente digital. Porém, nós sabemos que cada escola vai atender à sua realidade, né? Às vezes, dentro de uma mesma sala, eu tenho diferentes realidades. Os que têm o acesso ao digital, os que vão retirar o impresso lá na escola, enfim, tá? Então, repensar essa situação. Então, a devolução dos roteiros, caso seja possível a gente criar uma rotina, às vezes, né? Que nem, por exemplo, quando estão sendo entregues esses materiais, seria uma possibilidade ideal. Porém, eu não posso exigir isso, que os meus alunos vão de tempos em tempos buscar, né? Eu preciso criar, assim, uma que entregue na data, enfim. É um novo modelo de ensinagem e aprendizagem de avaliação, né? Então, agora, cabe a gente orientar os alunos para eles não esquecerem de, aquele aluno vai entregar tudo depois quando voltar das aulas. Ótimo. Mas você precisa orientar, que ele precisa colocar nome, a série, enfim, o número, né? Data de quando ele fez, para que você tenha também uma visão geral do que está acontecendo, certo? Então, como serão encaminhados os roteiros, né? Aqui eu trago para vocês uma sugestão de uma escola que eles elaboraram esse roteiro, né? Que os professores entregam para o coordenador, falando certinho como que eles vão fazer, utilizar. Então, isso é uma coisa importante, né? Então, todo mundo vai precisar disso. Por quê? Porque através desses roteiros é que você, professor, vai ser avaliado no seu uso de tempo, né? Então, porque assim, tá todo mundo em casa, porém nós estamos ainda cumprindo com as nossas jornadas de trabalho. Precisamos sim ser coerentes. Se nós estamos exigindo que os nossos alunos tenham uma jornada de trabalho, nós também vamos ser exigidos dentro dessa nossa jornada, certo? Então, para que vai servir esses roteiros? Servirá como indicativo do seu trabalho, professor, né? Então, aqui tem um exemplo também de como foi preenchido, né, o número de aulas, a habilidade, o recurso que o professor está usando, a atividade que foi proposta, enfim, é um modelo, cada escola pode ter o seu, né, pode, enfim. Muito bem, estamos chegando já no final do nosso bate-papo. Então, o que nós vamos propor? Nós vamos propor que nesse período, então, vocês estudem um pouquinho desses materiais que estão chegando, praticamente é muito novo para a gente ainda esse aprender sempre, né, que está chegando agora na mão dos alunos. Eu acho que a primeira coisa a gente precisa entender o que tem lá, né, o que está sendo posto, olhar um pouquinho para o IMAI, né, reavaliar o material que eu mandei para casa, porque às vezes eu posso ter pedido coisa que eu vou me chatear, porque os alunos não vão conseguir. Então, olhar, reavaliar, né, esse material, organizar os meus registros, né? Então, seria um tempo que a gente fizesse desta forma, ok? Isso. Então, seria basicamente isso, né? A nossa lição de casa, para a gente poder retomar depois no próximo ATPC, né? Então, o estudo dos materiais. Então, o que tem dentro desse material? Documento orientador, reformulação do documento orientador, ou material do Aprender Sempre, ou material do mais, do Ler, né? Que a gente começasse a olhar com carinho, tá? E a organização desses registros, certo? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, né? Vocês podem, através dos coordenadores, nos encaminhar algumas dúvidas que possam ainda estar presentes, né? Nessa situação. E vamos seguir em frente. Quero deixar aqui o meu encorajamento, seria essa a palavra,
para esse momento que estamos vivendo, né? Nós sabemos, sim, das nossas limitações, sabemos que a educação está a todo vapor, né? Nós temos visto coisas interessantíssimas acontecerem em curto prazo. Eu torno a falar que nós estamos vivendo uma revolução tecnológica em alguns dias, que se fosse pelo andar normal da carruagem, acho que nós levaríamos ainda algumas décadas para conseguir, né? Também temos ciência de que muito professor está fazendo um enfrentamento gigantesco nesse uso das novas tecnologias, né? Porque foi um momento que nós nunca passamos antes por ele, certo? Então, coragem, vamos adiante, qualquer coisa nós estamos aqui para ajudá-los no que for preciso. Um grande abraço e me despeço aí com saudade de todo mundo. Um beijo para todo mundo.